A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidas para trazer a palavra do Senhor para a vida de vocês. E o tema de hoje, irmãos, é que quanto mais buscamos a Deus, o inimigo se afasta de nós. Então, eu queria deixar em Gênesis 3, se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor, fiquem à vontade, irmãos, senão só acompanhem. Mas eu vou ler Gênesis 3 inteirinho. Ali só tem 24 versículos, para vocês entenderem, né? O que a nossa Bíblia, que a palavra do Senhor nos diz, nos ensina. Então é a tentação da Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a astúcia do inimigo, né, irmãos? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimentos, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Aqui tá, a gente vê a desobediência, né? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais de que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei, e a mulher, né, Jesus disse à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, e porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, irmãos? Gênesis 3 conta a tentação de Eva e a queda do homem, né? Mas aqui o que Deus nos ensina, né? Que a intenção do inimigo é sempre nos destruir, sempre nos enganar e sempre para nos matar. E o único objetivo do inimigo é nos afastar de Deus. Então ele vai nos destruindo aos poucos. Então, e ele é o pai da mentira. Então, irmãos, aqui a gente, mesmo que seja o Velho Testamento, a palavra do Senhor, por isso que a gente tem que ler, a gente tem que pedir direção para o Espírito Santo, compreender a palavra de Deus, para que a gente venha entender que tudo que está escrito nas Escrituras do Senhor é para nossa vida, é um ensinamento, é para a gente se livrar do agir do inimigo, é para a gente ser diferente dessas pessoas que agiram de desobediência diante do Senhor. Então, por isso que eu trouxe assim esse versículo mais longo, mas, irmãos, a gente tem que ler, é o que eu falei.
Lê, entenda a palavra do Senhor. Pede para o Espírito Santo de Deus abrir a mente, o olhar espiritual, para que vocês venham compreender a palavra de Deus. Mas isso é uma busca, para que a gente venha entender o quanto, irmãos, Deus, ele nos deixa essa palavra de Deus, um manual para nossa vida. Agora eu vou, irmãos, agora é curto os versículos, mas é complementação. 2 Coríntios 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios, aqui. 11, capítulo 3, fala assim, ó. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, irmãos, a 2 Coríntios fala assim, né, que Paulo, ele adverte todos os crentes contra isso, né? Mas ele fala, mas creio que assim como a serpente ela enganou a Eva com a sua astúcia, assim também, irmãos, o inimigo vem nos enganar. Vem tentar nos corromper, vem tentar nos tirar da presença do Senhor, vem tentar nos tirar, assim, da santidade, de uma vida fiel ao Senhor. Então, a nossa luta, ela é constante, né? E a palavra de Deus nos alerta todos os dias, irmãos. Por isso que se não buscarmos a Deus, se não orarmos, se não aprendemos mais a palavra de Deus, irmãos, todos os dias, vamos cair na astúcia do inimigo, vamos ser enganados, vamos cair na armadilha do inimigo. E muitas das vezes, irmãos, é tarde demais, quando a gente vê já tá fora totalmente do caminho. Por isso que a nossa vida tem que ser constante, todos os dias com Cristo, porque todos os dias, se a gente, assim que a gente acordar, já ler uma palavra do Senhor, já orar, irmãos, a gente vai estar assim, o quê? Se revestindo, a gente vai estar sendo protegidos a cada dia mais com Cristo, buscando a presença de Deus, ouvindo a palavra dele. Porque o nosso Deus, ele nos alerta, ele nos adverte. Então, aqui em 2 Coríntios, Paulo estava advertindo, né, para que as pessoas prestassem atenção e fugissem da aparência do mal. E, irmãos, agora em Efésios, capítulo 6, 11 e 12, versículo, que fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, ó, o nosso Deus fala, né? Sempre a nossa luta será com o lado espiritual. Por isso devemos nos revestir de Deus todos os dias. Provérbios agora, irmãos, Provérbios 16. Provérbios 16. Deixa eu ver aqui. Provérbios 16, 7. A palavra do Senhor, ela sempre nos adverte, irmãos. Por isso que a gente tem que buscar. Porque se a gente não busca, a gente se perde, a gente não tem uma direção. Porque a palavra de Deus, ela nos dá a direção, né? Provérbios capítulo 16, versículo 7, fala assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Então, irmãos, quando buscamos a Deus todos os dias e somos pessoas boas, que vivem honestidade, que vivem verdade, que vivem uma vida com Cristo, Deus, ele sempre nos cuida e dá o escape. Então, até os inimigos a gente vai ter paz. Não que, irmãos, não que a gente não vai ter lutas, né? Porque a nossa vida, como eu disse, é uma constante luta. As dificuldades, ela vem independentemente se você busca ou não. A nossa luta vem. Só que com Cristo, né? A gente sempre vence, a gente é protegido. O Deus, ele dá escape. Não que as lutas não vão cessar, que não vão, né, irmãos? Porque a nossa vida aqui na Terra é uma constante luta, como eu disse. Porque o nosso Deus, ele venceu. Ele passou por tudo e sem falar nada. E venceu por amor a nós. Então, a nossa vida aqui na Terra é uma luta mesmo. Só que com Cristo, a gente vence também. Porque Cristo já venceu. Então, com Cristo vencemos também. Por isso que quanto mais buscamos a presença de Deus, quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais ouvimos a voz do Senhor, irmãos, a gente é liberto, a gente é protegido. E queria também deixar em Salmos 27, 3.
Salmos 27, né? Capítulo 27, versículo 3, que fala assim. Salmos 27, versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria, em Jesus. Porque mesmo com as lutas e dificuldades que a gente tem diariamente na nossa vida, Deus, ele é conosco. Porque, irmãos, quando buscamos ao Senhor, somos fiéis a Deus, Deus sempre está ao nosso lado, sempre nos protegendo, sempre tirando a gente do caminho errado, tirando a gente das armadilhas do inimigo. Por isso que quanto mais a gente não busca Deus, o inimigo tem mais liberdade de entrar em nossas vidas e agir da maneira que ele quer. Mas quanto mais buscamos ao Senhor, mais o nosso Deus, a gente está revestido do Senhor e Deus nos protege de todo o mal, de todo o agir do inimigo. E a gente o quê? Fica sábio e não cai em qualquer palavra, em qualquer armadilha do inimigo. Porque o inimigo, ele tá agindo 24 horas, irmãos, contra as nossas vidas. Então, por isso que a gente tem que sempre estar buscando ao Senhor. Sempre. Mas não só por medo disso, mas sim por amor, por obediência, por respeito ao Senhor, por entender que nosso Deus, ele é o único e caminho, o único verdadeiro em nossas vidas. Pelo amor do Senhor. Salmos 106, versículo 10, fala assim, diz assim, ó: e livrou-os da mão daqueles que o aborrecia e remiu-os da mão do inimigo. Então Deus nos dá o livramento. A palavra de Deus nos diz, ó, quando a gente realmente é uma pessoa honesta, assim, honesta mesmo, Deus conhece o coração, a intenção. Deus nos dá o livramento, ele nos dá o escape. E por último, irmãos, 2 Samuel, são bastante versículos, mas um complementa o outro, para que nós venhamos a entender a importância de buscarmos ao Senhor, de vivermos uma vida com Cristo, uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida, irmãos, de verdade, né, com Cristo. E 2 Samuel 22, capítulo 22, 4... fala assim, irmãos: o Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Então, se clamarmos a Deus, Deus nos livra dos nossos inimigos. Por isso, precisamos orar todos os dias, por tudo, irmãos, para que sejamos protegidos dos ataques, né, do inimigo. Porque, como eu disse, quanto mais a gente se afasta do Senhor, mais dá liberdade para o inimigo agir na nossa vida. Porque o inimigo, irmãos, ele está ao nosso derredor para só ver uma oportunidade para nos atacar, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Então, irmãos, a gente tem que ter uma vida com Cristo. Uma vida, assim, irmãos, entender que Deus é quem nos dá o escape, quem nos dá a proteção. Porque só em Jesus que nós somos mais que vencedores. Por isso, irmãos, leiam a palavra, busquem ao Senhor, para que Deus venha estar sempre mostrando para vocês, dando a direção e cuidando da vida de vocês. E agora eu vou passar para minha irmã, irmãos, para complementar o tema. Amém? Oi, irmãos, tudo bem? Então eu gostaria de deixar para vocês Efésios. Minha irmã deu uma lida em 2 versículos, mas eu vou ler ele mais completo, tá? Efésios capítulo 6, eu vou ler do versículo 10 até o 18 e depois o 23 e 24, tá? Eu vou falar sobre as armaduras de Deus, que a minha irmã já tinha mencionado, né? Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra o principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia do mal. E depois de terdes vencido tudo, permanecereis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai seus pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai toda o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todos os tempos ao Espírito, e para isso vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui Paulo, ele tá falando aos Efésios, é uma carta de Paulo, então ele tá falando para aquele povo, e isso serve para nós hoje, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Então ela é uma faca de dois gumes, que entra por dentro e sai por fora. Então, ao mesmo tempo que o Espírito Santo fala com vocês, ele fala com nós também. E a palavra do Senhor é viva, porque ele é Cristo. Cristo é a palavra, né? Então aqui ele está falando, revestivos de toda a armadura de Deus. Por que revestir todas as armaduras de Deus? Para quê? Para ser firme contra as ciladas do diabo. Porque você só vai conseguir vencer o espiritual se você tiver firmado em Cristo Jesus. Senão, irmãos, não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Você não vai ter capacidade espiritual para vencer os dardos do inimigo. Porque que Paulo ele deixa bem claro que a nossa luta ela não é contra a carne ou sangue, não é contra o vizinho, fulano, ciclano, a sogra, o cunhado, o marido, a filha, o fulano, ciclano. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra o que age através deles. Entendeu? Não é o fulano que tá agindo contra você. Não é a ciclana que tá falando mal de você, não é o fulano que tá querendo impedir você de ir pra igreja, de ter sua comunhão, não é. É o demônio que age através daquela pessoa para impedir e também camuflar, porque aí você fica brigando, batendo de frente com a pessoa, ou você fica assim amargurado, mas a sua luta não é contra a pessoa, é contra o diabo que tá dentro dela. E para você ter essa noção espiritual, você tem que estar em Cristo Jesus. Você tem que pedir o discernimento do Espírito. Se não tiver o discernimento do Espírito, você vai sempre cair nessas armadilhas do Satanás. Por isso que Paulo tá falando, revestível de toda a armadura de Deus, porque a sua luta não é contra a pessoa. Não é, sei lá, minha luta é contra a pessoa, então vou lá, mato ela e já acabou. Acabou por aí. Não, querido, não vai mudar. Se você sumir do lugar, não vai mudar. A pessoa morrer não vai mudar, porque o que tá agindo não é a pessoa, é espiritual. Entendeu? Ele vai achar outra pessoa para te infernizar, entendeu? Porque o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir, irmãos. É assim. E ele vem para enganar mesmo. Ele vai para enganar mesmo. Porque enquanto você fica aí batendo de frente, o diabo tá agindo ao favor dele e contra você. Então por isso que Paulo nos adverte a isso, né? Porque a nossa luta não é contra a pessoa, mas contra o que age através, é o espiritual. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia do mal. Porque dia do mal vem, irmãos. Provérbios fala. Mesmo que você tenha todos os dias bons, vai ter os dias ruins. Porque Deus faz isso, para que você ache que nada venha, que você não, eu sou bonzão. Não, Deus ele faz isso, mas Deus ele dá o escape. Mas para isso, nós temos que buscar, temos que estar revestidos com a armadura de Deus. É aqui, ó. Cingivos da verdade, vestivos da couraça da justiça. Nós temos que ser justos, irmão. Calçais o pé com a preparação do evangelho. Nós temos que ter a preparação do evangelho, senão, irmãos, nós estamos descalços. Pegai o escudo da fé. O escudo da fé, porque se você tem fé em Cristo, nada que o diabo lança vai abalar a sua fé. Entendeu? Nada que o diabo faça vai fazer você sair da igreja, vai fazer você parar de orar, vai fazer você parar de ler a Bíblia, vai fazer você parar de adorar. Porque isso é o que o diabo quer. Entendeu? Ele não quer... Exemplo, ele não quer que você... Ele quer que você pare de adorar a Deus. Essa é a questão. Ele quer roubar a salvação. Tomai todo o capacete da salvação. Por que capacete? Tá aqui, irmãos, na mente. Ó, o coração, a alma, ela não tá aqui no órgão. O coração, que é um órgão, músculo que bate e pulsa sangue. É isso aqui, ó. É a mente. O diabo, ele vai mexer na sua mente. Capacete da salvação. Se você não tiver capacete da salvação, irmãos, é a mente aqui, ó. O diabo, ele trabalha aqui, ó. E
a espada. Qual que é a espada aqui que Paulo fala, irmãos? O capacete de salvação e a espada do Espírito. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, irmãos. Sem isso aqui, irmãos, você não tem como lutar contra o demônio. Você não tem como lutar contra o demônio. Porque você só consegue lutar contra o demônio com quem? Com Deus. Com Jesus. A palavra, irmão. Se você não tá com a espada, com a sua espada, meu irmão, não tem luta que você vence. Você só vencerá as lutas dessa vida com Cristo, irmão. Sem Cristo, você não é nada. Com Cristo, você é tudo. Entendeu? Por isso que Paulo fala, quando sou forte, é que sou fraco. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Por quê? Irmãos, tem uns que não entendem. Qual é? Porque quando eu acho que eu sou tal, eu não sou nada, porque eu não sou ninguém. E quando eu sei que eu não sou nada sem Deus, aí é que sou forte. Porque é aí que Deus vai agir na minha vida. Enquanto nós tentamos lutar com nossas próprias forças, nossas próprias mãos, porque no Salmos fala, Davi, muitos lutam com carros, outros cavalos, ou com a força da sua mão, mas eu luto com quem? Com Cristo, porque não é a força das mãos. Entendeu? Não é você que vai fazer as coisas mudarem, irmãos. Não é você, é Deus. Entendeu? Então, sem isso, nós não podemos vencer o inimigo, não podemos. Porque sem Deus, sem Jesus Cristo, nós não podemos. Não podemos. Porque numa passagem que, se você for ler, tiver interesse em ler Novo Testamento, leia lá Paulo, Atos, que fala que muitos, depois que Jesus Cristo morreu, foi ressuscitado, tentaram tirar o demônio das pessoas. E o que o demônio fazia? Batia neles, deixava eles pelados e saia correndo. Falava assim, ó, eu conheço Paulo, conheço Jesus. E você quem é? Sem Deus, irmãos, nós não somos ninguém. É tudo pelo nome do Senhor e pela autoridade de Deus. E para terminar esse versículo aqui, eu vou ler o 23 e 24, que fala da bênção. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Com esse sim, que amam sinceramente, não da boca para fora, sinceramente, tá? A paz do Senhor Jesus Cristo. Porque até em meio à tribulação o Senhor dá a paz. Porque Ele é a paz que excede todo entendimento, irmãos. E eu queria deixar algumas colocações que tem aqui na minha Bíblia, que fala, as artimanhas e ciladas do Satanás são dirigidas contra a igreja como um todo, e aos cristãos de forma pessoal. O diabo, ele faz por merecer a sua reputação, fazendo falsas acusações contra os fiéis diante de Deus, porque lá em Jó fala, né, que diabo ele chega na presença do Senhor para falar mal de Jó. E ele faz isso hoje falando mal de nós, para Deus. E defamando a Deus diante dos fiéis, falando, colocando na nossa mente que nós estamos sozinhos, que Deus não está conosco. Como assim, irmãos? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus está conosco. Nós não vemos, mas nós cremos em Cristo Jesus. E incitando desordem no mundo com as suas acusações. É isso que ele faz. Aqui, aí fala, a imagem da armadura de Deus. É uma túnica, aqui ó. A couraça cobrirá o corpo e o pescoço até as coxas. Normalmente era feita de bronze. Os cristãos não precisam buscar proteção ou algum direito com Deus por meio de sua própria obra. Eles podem confiantemente suster no que Cristo fez por eles. Então, é isso, irmãos. A nossa salvação não é por obras, é pela fé. Isso não vem de nós, isso vem de Deus, entendeu? O soldado usando sandálias e guarnecidas de placas, né? É que fica afiadas, projetadas para oferecer uma pisadura firme, mesmo nos terrenos mais acidentados. A preparação pode ter o significado de prontidão em compartilhar o evangelho com outros, quando surge o momento oportuno. É isso, irmãos. A preparação também pode ser referida a um fundamento preparado, composto pelo evangelho da paz em Deus. É aí que Paulo está falando. E o escudo comprido e retangular oval. Então aqui fala, quando lutamos lado a lado, os soldados podiam segurar esses escudos em conjunto, formando uma extensa parede.
encharcados de água, eles serviam como defesa adequada contra os dardos inflamados, as flechas do inimigo que tinham sido imersas em piche e acesas. O escudo da fé oferece os recursos de poder e sabedoria ilimitados de Deus para resistir a setas inflamadas e circunstâncias aflitivas e tentação do mal. Aqui tá falando, é isso que o escudo da fé ele faz, irmãos. Sem a fé e o capacete de bronze do soldado. Era revestido de couro para mantê-lo no lugar. Os cristãos podem aproveitar a proteção dos ataques de Satanás enquanto descansarem confiantemente na sua condição de membro da família de Deus, separados para o seu propósito. Além disso, eles podem conhecer o trabalho de Deus no presente, na santificação da sua vida, experimentando o livramento do pecado e tendo garantias do futuro e eterno livramento da sorte do mal. A espada curta de 2 gumes, que eu já falei para vocês, é a palavra, capacitava o soldado bem armado a atacar agilmente o inimigo, bem de perto, derrotando. A espada do fiel pode ser compreendida como fornecida pelo Espírito ou usada pelo Espírito. Paulo identificou essa espada mais adiante como a palavra de Deus. A palavra provavelmente se refere à parte específica das Escrituras do Espírito Santo, que traz a mente para entender uma necessidade específica. O uso feito por Jesus das partes específicas do livro de Deuteronômio. Daí ele fala algumas coisas aqui. Agora, para encerrar, eu gostaria de deixar isso aqui, que a oração não é relacionada com uma arma separada do arsenal da guerra. Ela não é uma arma separada, ela é conjunta. Porém, recebe condições totais e abrangentes. A oração ela deve ser constante. Quando o cristão se prepara para a batalha, quando se empenha nela e quando descansa dela. Todos os tipos de oração devem ser oferecidas pelo poder do Espírito Santo. Então aqui ele deixa bem claro o que Paulo quis passar para nós. E o que Deus quer passar para nós nesse momento. Que nós temos que estar revestidos como soldados, né? Nós temos que apresentar, ó Deus, aprovado como obreiros que não tem se envergonhado, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2. Leiam lá. Tá? Então, Paulo, ele nos mostra como nós devemos apresentar diante de Deus e como nós temos que apresentar diante do mundo. Porque nós somos cristãos, irmãos. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que buscar a sabedoria do céu. Não é sabedoria humana, mas ela vem de Deus, irmãos. Para que nós podemos compreender o que está movendo o ambiente. Isso se chama discernimento do Espírito, mas para isso nós temos que buscar a direção de Deus. Porque sem Deus nós não somos nada. Com Deus nós somos muitos. Porque Deus, ele é a multidão. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e desejamos. Mas sem Deus, nada podemos fazer, irmãos. Então, nós temos que colocar isso na cabeça. Nós temos que buscar a direção de Deus. Em tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Em todas as lutas, porque nós não conseguimos lutar sem o Senhor Jesus ao nosso lado, irmãos. Não venceremos, mas com Jesus venceremos. Porque Deus é um Deus todo-poderoso. Nós temos que ter isso na nossa mente, que nosso Deus é um Deus poderoso. Nós não podemos falar isso da boca para fora, nós temos que acreditar no que nós falamos. Nós temos que viver o que nós pregamos. Que Deus é um Deus fiel, é o Deus do impossível. Entendeu? Se para o homem é impossível, para Deus não é. Porque ele é o Deus do impossível, porque ele faz acontecer. Entendeu, irmãos? Então, nós temos que colocar todas as nossas lutas, nossas angústias, tudo na mão do Senhor. Temos que ter fé, temos que buscar o Senhor, porque nós só vamos estar preparados para as adversidades do mundo, as lutas, se nós estivermos firmes no fundamento de Cristo. Senão, nós não conseguimos. Infelizmente é isso. Nós só conseguiremos se nós estivermos firmes com o Senhor. Amém? Então é isso que eu queria passar para vocês nesse momento, que Deus quer passar para vocês. Amém, glória a Deus. Irmãos, até o próximo vídeo, que Deus venha abençoar a vida de vocês. Amém?